Nós estamos ao vivo. Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos aguardar uns minutinhos. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Nós já vamos começar o nosso bate-papo nessa noite, né? Filhos versus quarentena, né? Momento bem delicado que nós estamos atravessando. Vamos aguardar os amados irmãos que vão estar conosco nessa noite. Semana passada nós estivemos falando aos casais, né? Socorro, estou de quarentena, né? Falando relacionamento do casal aí nessa época, né? De quarentena. E hoje resolvemos aí falar sobre a relação com filhos nesse tempo de quarentena. Nós vamos aguardar um minutinho para que todos possam chegar aí juntamente conosco, participarem. Você já pode ir colocando nos comentários como é que está sendo aí sua experiência, você que é pai, mãe com os filhos, né? Ou vovó, né? Que tem cuidado também, ou alguém que está sob sua tutela. Compartilha conosco como está sendo sua experiência. Se quiser também trazer algumas contribuições, né? Falar um pouquinho, olha, eu acho que é melhor assim, é melhor daquele jeito. O Diácono Lúcio já está conosco, a Rosângela. Lúcio, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida. Rô, Deus abençoe também. Que o Senhor já compartilhou? É isso que eu ia falar. Compartilhe aí no seu Facebook. Abra uma sala de vídeo, né? Compartilhe aí com seus irmãos para que abençoe mais e mais pessoas aí. O Lúcio está falando, vamos ver como é que se amarra o filho na quarentena. Lúcio, quase isso. Estamos pensando seriamente, viu? A coisa está brava. Mas a gente vai sobreviver. Se Deus quiser, a gente vai sair dessa fortalecido aí, aprendendo mais e mais, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Eu só estou compartilhando aqui na mídia social. Vocês também podem fazer isso e juntos participemos aí, né, desse momento tão especial, né, de aprendizado da palavra de Deus, de aprendizado onde nós temos o privilégio de compartilhar uns com os outros experiências, né? Para falar a verdade, eu estou comparando esse momento com uma troca de experiências, né? Nós não vamos aqui esgotar o assunto, mas certamente nós temos muito a acrescentar e compartilhar das nossas experiências nesse tempo difícil. Porque afinal de contas, né, todos nós estamos no mesmo barco, né? Estamos em aprendizado, né? Todos nós fomos pegos de surpresa de uma vez para outra, né? Muito rápido, né? Exatamente. E tivemos que... A gente vinha num caminhar, numa rotina, e de repente, bum, tudo parou e tivemos que nos reorganizar para poder criar uma nova rotina, né? Então tá todo mundo no mesmo barco, né? E esse boom pegou todo mundo de surpresa, né? O Lúcio comentou, né? Como é que amarra os filhos? Olha, tem hora que a gente tem que amarrar mesmo, não? É difícil, né? O relacionamento familiar não é fácil. Lidar no casamento, conforme nós falamos na semana passada, nem sempre é fácil, né? E também com relação à criação de filhos, a relação familiar, né? E eu espero que aquilo que vamos conversar nessa noite venha edificar a vida de vocês. Ana Paula também está aqui conosco, Deus abençoe Ana Paula, Roberto. Eu não consigo identificar todos que não comentaram, ou quando entra a gente ainda consegue ver. Então escreva aí nos comentários, compartilhe esse vídeo, né? Tivesse lá no YouTube, dá um joinha, mas aqui compartilha para que outras pessoas também sejam abençoadas, né? E que eu espero que esse tempinho que nós vamos passar junto seja um tempo descontraído, seja um tempo de aprendizado, né? A Fabiana está conosco, a esposa do reverendo Magno. Fabiana, Deus abençoe sua vida, pastor Magno, né? E nós esperamos que seja um tempo precioso para a vida de vocês. Antes de nós começarmos propriamente no nosso bate-papo, eu quero ler um texto na Sagrada Escritura, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, no capítulo 6. E eu vou ler do versículo 4 até o versículo 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 7. E ele diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. Tu inculcarás a teus filhos
e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que nós temos aqui é o Shema, nos versos 4 e 5, né? O termo derivado aí da palavra hebraica, ouvir, né? E ele aqui é uma confissão do monoteísmo, ou seja, da adoração do único Deus, né? Do Deus verdadeiro. E aí o verso 6 e 7, ele mostra aqui, né, que abrigada no coração, a lei de Deus, ela deve ser transmitida para outras e outras gerações. O que me chama a atenção, e se a Fabiana estiver assistindo aí, quando eu ouço essa expressão, tu encucarás, né? Pastor Magno, eu lembro que ele vivia falando assim, encuca, encuca. Colocava o dedinho aqui, ó, encuca. E aí eu lembro desse momento. Eu encuquei na minha cabeça. E como pais, nós devemos encucar na cabeça dos nossos filhos. É interessante que o Senhor Jesus, falando sobre esse texto, Jesus diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ele diz, de todo o teu entendimento. Ele faz um acréscimo aqui, no sentido de que nós devemos amar, não apenas de coração, no sentido da sede das nossas emoções, mas também da nossa inteligência. Ó, a Fabiana está aqui sim, depois você fala para o Magno, não sei se ele ainda continua falando, ó, encuca, e é isso que nós devemos fazer na cabeça dos nossos filhos, encucar na mente deles a palavra de Deus. A Rangel está conosco, a Sinara também. Eu espero que esse momento seja edificante para a vida de vocês. Amém. Vamos cantar uma canção? Se você conhecer essa canção, acho que deve conhecer, Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Nós vamos louvar o Senhor neste momento. Eu ensinei a Fabiana a tocar essa música, vamos ver se ela aprendeu. Até parece. Vamos louvar o Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Sobre todos é Senhor, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir para a Fabiana estar orando. Senhor, exaltado e engrandecido seja o Teu santo nome, ó Pai, Amém, Jesus. em nossas vidas, em nossos afazeres, em tudo que
que somos, ó Pai, Amém, tudo Jesus. que temos, Senhor Amém, Deus. Pai. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Sim, ó Deus. Pai, te bendizemos, ó Deus, e te agradecemos por esses momentos, ó Pai, que o Senhor permitiste que nós estivéssemos aqui, Senhor. Amém, Senhor. Ó Pai, seja com os nossos irmãos que estarão também nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo. Ó Deus, abra os nossos corações, Pai, Amém, para que Jesus. possamos, neste compartilhar da palavra, Senhor, termos os nossos corações aquecidos pelo Senhor, Aleluia, ó Pai. Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nesta noite nós vamos falar sobre esse tema, filhos versus quarentena. E antes de prosseguir, a Fabiana falou que o Magno continua ainda dizendo encuca. Então, o que eu quero dizer para você? Encuca, né? Coloca na cabeça, apesar desse momento difícil, apesar aí desse momento tão pesado, né, que nós estamos atravessando, não esqueça, não é impossível a relação familiar. E apesar do tema também, filhos versus quarentena, eu acredito que para você, casal, pai com filho, filho com pai, também o que nós vamos falar nessa noite vale muito a pena, porque vai tratar das nossas relações, né, dentro do lar. Afinal de contas, agora é o momento de nós reinventarmos, não sabemos quanto tempo vai durar isso, pode ser que amanhã acabe, Deus é poderoso para isso. Mas pode ser que dure 2 anos, eu ouvi essa semana alguém, o presbítero Vigílio, falando, olha, em 1918 aquela a peste negra lá durou 2 anos. Eu falei, misericórdia, né? Mas se durar, Deus é soberano e que Deus nos dê força para lidar com tudo isso. Eu ia falar, nosso Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. E se Ele permitiu que nós passássemos por isso, é porque Ele sabia que a gente ia dar conta de resistir. Agora, tudo depende de como nós vamos lidar com toda essa situação. Aí que está a chave do negócio. É o grande segredo. Como lidar com isso? Como fazer tudo isso? Já podemos dizer que com o nosso mestre à frente, tudo fica mais fácil, tudo se caminha e segue por um final feliz, né? Exato. Eu quero passar um vídeo para vocês, bem engraçado, eu gostei muito desse vídeo. Assista ele, logo a gente já vai começar falando aqui, né, filhos versus quarentena. Oi. 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 Eu tô com muita dúvida e eu queria que vocês me ajudassem a esclarecer. Vamos lá. Então vocês não me acharam no lixo? Já falei que não. Tá. E vocês juram que vocês não me adotaram mesmo? Não. Então vocês são meus Pais. Nós somos teus pais. Mas então por que eu nunca vi vocês antes? Ué, porque a gente tava trabalhando. A gente tinha muito compromisso. Tá, dia de semana tudo bem. Mas até de fim de semana? Fim de semana a gente tava na igreja. E a gente também fazia obra social. Por isso eu nunca vi vocês? Claro. E agora? Por um milagre divino, finalmente, eu vou poder passar um tempo com vocês. Não é milagre divino, é coronavírus. Tá, mas não é tão ruim assim. Eu sim, péssimo, tenho que ficar em casa, não posso sair, não posso trabalhar, tenho que ficar de quarentena. Que saco. É um saco mesmo. Não, gente, isso é bom. Bom, porque finalmente eu tô conhecendo vocês. Você tá ouvindo sobre essa doença? Ela tá matando muita gente. Eu sei. Mas por mais que ela pareça terrível, ela é boa. Porque reuniu a família. Vocês fizeram muita falta na minha vida. Eu cresci sendo levado pra escola por gente estranha, por vizinho, por tio, por vó. Tudo que eu mais queria era estar com vocês. Filho. Calma. Eu queria dizer que eu posso até morrer de coronavírus. Mas eu morro feliz. Não fala isso. Falo. Mesmo depois de tantos anos. Eu amo vocês. E eu tô muito feliz, tô muito grato. Eu só queria dar um abraço em vocês. Não, sai daqui, moleque! Nem chega perto, rapaz. Que foi, gente? Não é nada, gente. Nós somos do grupo de risco, vai pro teu quarto. Merda! Moleque insuportável. Imagina viver com ele todos esses anos. Ô mãe, pai, deixa eu sair. Não! Mãe,
longe, eu te amo. Deixa eu sair um pouquinho agora? Não! Pai, você é o melhor pai do mundo, pai. Deixa eu sair? Sossega, rapaz. Eu tô sofrendo muito, chorando. Eu posso sair? Não! Não. Pai, mãe, agora é sério. Eu tô com dor de barriga, tô com diarreia. Tem seu banheiro aí! Gente, é sério agora. Até agora eu tava brincando, agora eu tô falando muito sério. Pelo amor de Deus, agora é questão de sobrevivência. Vou ligar pra polícia. Eu tô com fome. Tô morrendo de fome, pelo amor de Deus. Tô com muita fome. Muita fome, eu preciso comer. Ah, eu tô com fome. Vocês vão deixar passar fome? O filho passar fome? É crime, abandona. Não tinha visto. Você não conhecia, né? É interessante que quando a gente fala de filhos, às vezes vem aquela mentalidade, os filhos pequenos, mas existem filhos crescidos aí no lar, que a gente tem que conviver com o adolescente, com o jovem, com seus conflitos, né? E apesar de ser um tom de brincadeira aí, é uma grande realidade os problemas dentro do lar, né? E o que nós queremos aí é falar um pouquinho, dar algumas dicas de como lidar com esse tempo aí. O isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19, ele trouxe uma nova realidade na relação entre pais e filhos. Manter as crianças ocupadas em casa tornou-se um desafio que requer muito jogo de cintura. Né? Como a Fabiana disse agora há pouco, né? Ninguém estava esperando esse boom que aconteceu, mas veio. E agora nós temos que aprender a lidar com tudo isso, né? Criar aí uma nova rotina, se estabelecer em torno de tudo isso, né? Novas estratégias, né, para poder conseguir levar tudo isso, né? Exatamente, né? Lidar com tudo isso. E eu penso que não é de hoje, né? Os pais já têm o dever de ajudar os seus filhos, já têm o dever de lidar com os conflitos dentro do lar, mas agora nós estamos passando mais tempo juntos. E há esse aspecto positivo, né? Diante de tanta tragédia, há esse aspecto. Sim. De poder estar passando mais tempo com os filhos. O vídeo que eu passei, uma coisa que me chama a atenção é que o rapaz chega depois de tantos anos e fala, eu sou filho de vocês mesmo, porque eu não via vocês em casa. E talvez essa seja uma realidade nessa geração que nós estamos vivendo. Esse é o lado bom, vamos dizer assim, de toda essa situação, né, que aconteceu. Porque talvez as famílias estavam vivendo numa rotina muito louca, uma agitação muito exagerada. Exato. E talvez tivesse acontecendo exatamente aquilo que estava sendo reportado ali com o rapaz, né? Não, mas onde você estava? Estava trabalhando. E depois? Aí estava na igreja. Fazendo a obra social, né? Ou fazendo alguma outra coisa, mas sempre naquela rotina. Na talvez rotina, não na tinha correria. aquele tempo para estar com a criança ali, né? Exatamente. Com o filho. Ou seja pequeno ou seja grande, né? Não, e essa é uma realidade. Por mais que sejamos pais presentes, tentando aí dar sempre o melhor para os nossos filhos, há falhas, há áreas que nós temos que corrigir. Né? E eu penso que, como eu chamei de um bate-papo nessa noite, nós temos muito a contribuir um com o outro. Então, já quero aqui dizer o seguinte, se você quiser escrever aí nos comentários, né, uma contribuição, a gente está ligadão aqui, né, na medida que eu estou falando, você lembrou de alguma situação dentro da sua casa, traz aqui para nós, né, coloca aqui nos comentários. Por exemplo, a Cíntia acabou a Marília, né, colocou graça e paz, eu sei que a Cíntia está aqui conosco, a Ângela, então assim, a esposa do pastor Sidney, a Eni Brito e os demais irmãos aqui. Então coloca aí nos comentários, a gente vai manter essa interação. E aí, uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, em meio a uma situação de crise, como nós estamos vivendo, estabelecer uma estrutura é importante para manter uma coesão e proporcionar uma sensação de segurança, tanto para os pais quanto para os filhos. Então, o que eu pretendo aqui nessa noite não é nada reinventar a roda, né? Eu penso que o desafio familiar na quarentena, ele está situado em algumas áreas de prioridade na família. E eu destaquei
pelo menos 3 áreas: a área relacional, a área espiritual e a área pedagógica ou pedagógico, né? Então, essas 3 áreas, era pedagógica ali que devia estar, as 3 áreas são de suma importância, porque são desafios para nós, né? Tanto no nosso relacionamento, quanto no espiritual, quanto no pedagógico. E eu quero dividir, então, trabalhando um pouquinho no nosso bate-papo, nessas 3 áreas. Lembrando, se você quiser colocar nos comentários, se você quiser compartilhar essa live, compartilha, porque eu tenho certeza que, assim como nós, né, temos dificuldades, outras pessoas têm. E antes de continuar, deixa eu contar só um detalhe. Uma vez, uma jovem da igreja, né, era criança na época, ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria tanto morar na sua casa. Lembra dessa história? Eu queria tanto morar na sua casa. Eu falei: por quê? Porque na sua casa é perfeita, nossa, a sua família é perfeita, eu imagino que deve ser tudo tão maravilhoso. E aí eu fiquei imaginando na fala daquela criança que olhar para a família do pastor é ver a família modelo, que as filhas do pastor não brigam, que elas são exemplos na área relacional, espiritual, nos estudos. Mas a família do pastor é uma família comum, é uma família que enfrenta problemas. Tentamos, né? Tentamos sempre melhorar e ser exemplo. Mas, acima de tudo, a gente precisa lembrar que todos nós somos crentes, que todos nós temos as nossas dificuldades e somos convocados por Deus para um relacionamento uns com os outros. Voltamos àquilo que falamos no início, né? Nós temos dificuldades, mas o segredo está na forma como lidamos com Exatamente. isso. A quem nós direcionamos tudo isso, né? Exatamente. E é um desafio, né? Então vamos encarar esse desafio. E nós começamos falando então da área relacional, né? A foto é meramente ilustrativa, isso não acontece na sua casa, você não tem problemas, nenhuma DR aí, né? Entre casais, que nós vimos na semana passada, e nem com seus filhos, né? Não, imagina, ainda mais se for adolescente, né? Naquela fase que os hormônios estão borbulhando e tudo mais, e aí você tem que lidar. Por isso eu coloquei essa foto, porque eu sei que tem hora que parece um campo de batalha dentro do lar, e a gente tem que tomar muito cuidado e aprender com tudo isso. Então, o que eu quero fazer neste momento? É dar algumas dicas, colocar alguns apontamentos. Como eu disse, não é uma receita de bolo, é algo que é apenas para despertar os amados nesta noite, né? Talvez você não está fazendo isso, ou não está atento para isso. Para você ter uma ideia, enquanto eu estava escrevendo, então, enquanto eu estava aqui me preparando, né? Nos preparando, melhor dizendo, eu fiquei lembrando, pensando nisso. Poxa, algumas áreas eu preciso melhorar, né? E dentro da minha perfeição, nós precisamos melhorar. Então, eu quero colocar alguns aspectos aqui para nós. Em primeiro lugar, que é básico, crie uma rotina. Já começou com um problema aí. Já começamos com um problema seríssimo aí. Crie uma rotina. Criar uma rotina nesse período é fundamental, é essencial, é básico. Crie uma rotina para ocupar o tempo de forma inteligente e atrativa. Uma das coisas que nós estamos enfrentando nesse momento é que agora não tem horário, entre aspas. Apesar dos filhos estarem estudando aí de forma online e ter o horário para dizer presente lá, eles podem dizer presente e voltar para a cama, né? E aí você tem que cobrar. Ou então ficar de pijama o dia inteiro, né? Eu não tenho que sair, eu estou trabalhando home office, eu fico em casa, então não tem uma rotina. Aí vira aquela desorganização, né? Exatamente. Total. E aí entra um ponto. Não subestime seus filhos. Crie uma rotina com os filhos na quarentena e não subestime. Eles sabem que tem algo acontecendo. Às vezes a gente subestima, seja um filho pequeno ou um filho já adolescente, mas ele não vai entender, vamos deixar as coisas correr de qualquer maneira. Não, nós não podemos subestimar os nossos filhos. Pensando em crianças, as crianças precisam entender, entendem, né, e precisam de rotina. Sabe, uma das coisas que nós precisamos entender é que criar uma rotina é um remédio contra o cenário caótico.
Né? Criar uma rotina, se não criarmos uma rotina, tudo fica caótico. Porque no começo, tudo bem, a gente relaxa um pouco, mas depois nós vamos percebendo os malefícios, os problemas que isso tudo traz. E às vezes eu fico preocupada, né? Porque conversando com alguns pais, eu ouço a seguinte frase: ah, mas o meu filho, ele não quer, ele não aceita. Meus irmãos, estamos invertendo os papéis, nós somos pais. Exatamente. Né? E nós temos o poder ainda, né? Bem essa palavra poder. Autoridade sobre os nossos filhos que Deus nos deu. Exato. E sem falar nisso, que os nossos próprios filhos, eles precisam de sentir essa autoridade em nós, pais. Eles necessitam e eles gostam. Exatamente. Né? Essa é a grande diferença. Pode até aparentar que eles não gostem, mas eles gostam que estejamos ali incentivando, cobrando, mostrando a eles a nossa autoridade. Exatamente. Né? Então me preocupa bastante essa questão. E qual é o benefício de criar rotina? Uma palavra muito joia, que casa muito bem com isso, é segurança. Ao criar rotina, você traz segurança. Então, tentar manter uma rotina parecida com o que tinha antes da quarentena, mesmo que no ambiente domiciliar, é essencial para dar para a criança, para o adolescente, a segurança. Olha, está tudo bem. Né? É como um avião que está ali, né, em pleno voo e a turbulência vem. Ninguém vai pular fora, ou o trem, por exemplo, porque a escuridão veio de um túnel, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Acordar, fazer um café da manhã, trocar de roupa. Ter horários para comer. Ter horário para comer, não como a Cláudia comentou. Comentou aqui, comendo sem parar. Só come sem parar. Hoje, eu vou ter que falar também isso. Hoje eu fui fechar minha camisa aqui, a Fabiana falou, Pedro, não está fechando. Mas aquela camisa já era apertada. Mas não tem limite, come toda hora. De vez em quando, eu digo aqui em casa, você vê um filho indo para o quarto que vai estudar com um pacotinho de bolacha, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Sim. Escondidinho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, tomar café da manhã, tirar o pijama, depois de estudar, ter aquela velha rotina da brincadeira, de assistir um filme, não tem problema, mas trabalhar esses horários é essencial. E a atividade física também. Né? Dentro da rotina, achar espaços para isso. Porque a própria atividade física vai ajudar-nos emocionalmente. Nós já Sim. vimos aqui, né? Exatamente. Nós já estudamos sobre isso, que a atividade física, ela precisa existir na nossa vida, para que o nosso emocional esteja bem. Exatamente. Né? E uma coisa assim, não esquece, quando eu fizer isso aqui Encuca uma coisa. Seus filhos não estão de férias. Verdade. E você, mesmo que você está trabalhando home office, você não está de férias. Então procure manter a rotina. No caso, nós estamos falando dos filhos aqui, mantenha a rotina. Mas é chato, deixa eu ficar de pijama, ninguém está vendo, eu vou passar com a mesma roupa o mês inteiro. Cuidado, isso pode estar sendo extremamente prejudicial para ele. Depressivo, né? Pensa numa vida, você acorda, você não sabe, não tem ânimo para fazer algo, né? Você quer ficar deitado, você toma o café da manhã na hora do almoço, almoça na hora da janta, e aí vira aquela confusão, e aí começa a dar um campo minado para uma depressão, né? Exato. Uma vida totalmente estranha, né? Fabiana é psicóloga, está aqui conosco. Se a gente falar alguma coisa que não está muito de acordo, você pode colocar, estou olhando aqui. Mas a rotina faz toda a diferença de fato, isso é muito importante. Segunda dica que nós devemos olhar também, envolva seus filhos na elaboração das regras. Uma das coisas que a gente precisa entender é a participação dentro do lar. Uma das coisas que a gente precisa entender é que quando as crianças participam, né, quando elas estão envolvidas ali nas regras, quando as crianças participam das diretrizes dentro da casa, com o cronograma, é mais provável que elas se vejam de forma importante, elas vejam a importância disso. Participativa. Né? Porque criaram juntas. Então, assim, envolva seus filhos. Não seja um ditador, uma ditadora dentro do lar, o pai e a mãe ali, simplesmente falar assim, é desse jeito e acabou. Mas se bem que tem momentos que
vai ter que ser, né? Sim, eu vou comentar isso, né, daqui a pouco. O envolver os filhos não significa que você vai delegar a eles a autoridade que é sua, terceirizar, é sua responsabilidade. Mas é importantíssimo envolver os filhos nas regras dentro do lar. Pode haver diferenças de opinião. Os pais podem negociar com as crianças, e aí crianças pequenas, mas adolescentes também, para que pelo menos algumas das ideias delas sejam adotadas. Sabe, isso gera no coração do filho, da filha, do adolescente, da criança, o senso da importância de pertencimento. A valorização. Exato. Poxa, meus pais estão valorizando o meu pensamento, algo que eu acho. Sim. Né? Talvez consultar o seu filho, a sua filha, por exemplo, o que a gente pode melhorar aqui dentro de casa nesse período da quarentena? Né? Eu garanto que você não vai ouvir dos seus filhos, vamos comer só salada, vamos fazer isso, limpar a casa. Não, eles talvez só vão pensar, vamos assistir filme o dia inteiro. Mas aí nós pais vamos ter que vamos dosando, vamos lidando com tudo isso, né? Para envolver os filhos, os pais podem marcar uma reunião da família. Você já pensou nisso? Marcar um horário para reunião familiar, eles vão se sentir importantes, sabe? E aí, nessa conversa, nessa reunião, os pais podem discutir o cronograma e pedir para que os filhos deem suas opiniões sobre as horas. Por exemplo, no caso quando elas têm que estudar, as horas que tem que se levantar, a hora para dormir e trabalhar tudo isso. Eu isolei minhas filhas para elas não ouvirem tudo que nós vamos falar aqui, porque senão eu estou frito, brincadeira. Né? Mas envolver, né? Nem toda ideia, como eu disse, será acolhida. Pode haver diferenças de opiniões. Né? As crianças, os adolescentes podem até mesmo achar que levantar ao meio-dia está ótimo. Mas é interessante que como Deus vai trabalhando, né? Às vezes não é bem aceito, mas de repente se você orar, Exato. Deus vai direcionando aquilo que a gente precisa fazer, precisa falar para ser aceito por eles. Exatamente. Né? Então Deus vai trabalhando aí, por mais que de repente eles não querem comer, não querem fazer um exercício, né? Ou não quer comer uma salada, alguma coisa assim. Mas Deus vai orientando, né? Vai dando essa sabedoria para a gente chegar até o nosso objetivo. Lembrando, né, o texto bíblico diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. É que Ele o dá. Lá em Tiago. Não tem como dar errado. Não tem. Então, porque se a gente tiver dúvida, a gente vai ao Pai e pede para que Ele nos ajude. Não está difícil. O Senhor Deus fala que a gente tem que orar, então vamos orar. Exatamente. Olha só, a resolução de conflitos é uma habilidade importante a ser ensinada para as crianças. E a melhor forma delas aprenderem isso é com seus pais. É envolverem nas regras, elas entenderem que o mundo funciona desta maneira, com regras, e uma vez estabelecidas as regras, o quanto isso é benéfico para quem está ditando ali, envolvendo em torno disso. A Fabiana disse uma coisa que é essencial. Isso não significa que você vai terceirizar a sua responsabilidade ou jogar para os filhos aqueles que vão ditar agora, como a gente vive numa geração como essa, que às vezes os pais que estão obedecendo aí, os filhos estão mandando em casa. Em terceiro lugar, eu vou até guardar minhas filhas lá, dê espaço para a liberdade de escolha. Brincadeira, né? Dê espaço para liberdade de escolha. Olha só, talvez isso possa gerar o seguinte, pastor, mas se eu der a liberdade de escolha, eles vão fazer o que querem. Mas nós precisamos entender que nós estamos lidando com um ser humano, com um adolescente cheio de conflitos, com uma criança que está aprendendo, mas que tem suas vontades. Então, olha só, as tarefas da escola devem ser realizadas, os afazeres domésticos precisam ser concluídos, mas ter alguma abertura para decidir como essas responsabilidades serão realizadas pode ajudar os filhos a se sentirem menos pressionados e coagidos, o que prejudicaria sua motivação. Então, assim, é inegociável, né? Nós sabemos que tem que fazer tarefa, nós sabemos que tem que fazer as atividades domésticas, mas não precisa ser de forma dura, inflexível. Num diálogo, nós podemos abrandar isso, ouvir, tentar aí entender um pouco essa liberdade, né? Ter uma certa liberdade para eles, para também não trazer insegurança para essas crianças, para esses adolescentes.
né? E ainda bem que temos um ao outro, né? Porque quando um fica nervoso, o outro precisa estar calmo para poder contornar a situação. Porque... E tem hora que o negócio pega aqui em casa. O ruim é quando os dois ficam, né, nervosos. Tem conflito mas aí. Graças a Deus que Deus controla cada um, né? E contorna essa situação. Mas assim, com sabedoria, a gente consegue chegar ao objetivo aí. Porque... tem horas que é difícil. Exatamente. Uma dica que eu gostaria de dar para vocês, pais. Coloque uma lista de tarefas dos afazeres domésticos. Por exemplo, tirar o lixo, lavar a louça, varrer o quintal. Tanto para a menina quanto para o menino, né? E a gente precisa trabalhar isso na mente dele sempre. E aí, dentro dessa lista, pergunte para o seu filho e para a sua filha qual você quer fazer. Ele vai tentar escolher talvez o mais fácil aí. Mas até o ato da escolha vai mostrar para ele que ele não está sendo pressionado, né? Como eu disse, os valores como, as atividades como os afazeres domésticos, tarefas escolares são inegociáveis, tem que fazer, mas a maneira como lidar com isso, nós podemos trabalhar isso na mente deles. Exatamente. Tá bom? Então, trabalhe isso. É uma dica aí. Eu não sei se a gente vai fazer isso. Algumas vezes a gente faz, eu tenho trabalhado um pouco isso. Fabiana disse uma coisa que é muito importante. O casal precisa estar em harmonia, né? Porque às vezes o marido está nervoso, a esposa precisa estar calma. Às vezes a esposa está nervosa, o marido precisa estar calmo e saber ponderar tudo isso. E isso pode até se tornar um conflito para o casal, né? Uma Exatamente. dificuldade para o casal, porque às vezes ou só muito o pai, ou só muito a mãe. Então isso não pode existir, tem que ter também essa flexibilidade, essa conversa dos dois, porque afinal de contas os dois são pais, os dois são os responsáveis, né? Então precisa ser conversado isso com os dois. E se um dos dois aí de repente faz sozinho, o outro não faz nada, então assim, tenha paciência, né? Ore e converse. Exato. Olha, vamos conversar. É assim que tem que Senta lá no quarto, fecha a porta e aí conversa. Para não deixar que isso se torne um outro problema, né? Exatamente. Um problema de relacionamento do casal. Então, tem que conversar também sobre isso. Só reforçando, se você tiver alguma contribuição, coloca aí nos comentários ou compartilhe esse vídeo, você que chegou depois. Até agora, de algumas dicas que nós estamos falando aqui, crie uma rotina para os seus filhos, para você também, mas para os seus filhos. Envolva seus filhos na elaboração das regras, lembrando que você não pode terceirizar, você pai, você mãe, tem a responsabilidade, ou você que tem alguns na sua tutela. Em terceiro lugar, dê o espaço para a liberdade de escolha, né? Isso não significa que você está perdendo a autoridade, mas está flexibilizando aí para que eles não se sintam coagidos, pressionados. E aí um fato muito importante agora, mantenha um diálogo. Ouça e seja não simpático, empático. Sabe, uma das coisas que às vezes nós questionamos, que nós reclamamos, é que nossos filhos não se abrem conosco. Principalmente na fase da adolescência, da juventude, principalmente em fases aí de afirmação. E aí a pergunta é o seguinte, será que você é acessível? Eu me faço essa pergunta. Sabe, queridos, nós precisamos o tempo todo estar abertos, sabe? As crianças, os adolescentes estarão mais abertas a dar atenção às orientações dos pais, se sentirem que suas próprias perspectivas são entendidas. Então a gente precisa ouvi-los, sabe? Dialogar, conversar, ser empático, ou seja, tomar as dores dele. O que ele está passando? O que ela está passando? Sabe, os pais podem dizer aos filhos que entendem, por exemplo, que não é divertido estar em casa, que não é divertido não poder sair, mas nesse diálogo fazê-lo entender. Esta conversa é muito importante. E olha só, mesmo que os pais não concordem com a perspectiva dos seus filhos, a cooperação e a relação entre pais e filhos é aprimorada quando eles demonstram que pelo menos entendem. Porque senão a gente cria uma barreira, entre eles, né? E aí não existe mais o diálogo, né? E a cada vez, conforme eles vão crescendo, cada vez mais, cada dia mais, vão se afastando da gente. Exatamente. Um texto que eu gosto muito que nós lemos de Deuteronômio, capítulo 6,
ele fala assim, ao andar com ele, ao deitar com teu filho, inculca na cabeça dele. E é interessante porque isso mostra o diálogo, mostra o estar junto, exatamente, e mostrar a eles pelo exemplo que eu estou presente. Né? Eu conversava ontem com um pai, né, que está passando um momento difícil, eu falei assim, só se mostre presente. Muitas vezes nós não estamos atentos, reclamamos que nossos filhos estão no celular, reclamamos que nossos filhos estão aí na televisão, mas nós mesmos, às vezes, sem perceber, estamos criando essa barreira. E ausente. Então, os pais podem iniciar, por exemplo, um exemplo para os irmãos, os pedidos que fazem aos filhos com uma declaração de empatia. De que maneira? Dizer para o filho assim, filho, filha, eu sei que parece que tirar o pijama é uma bobagem, porque estamos aí em casa, mas trocar de roupa faz parte da rotina que todos nós decidimos. Faça seu filho, faça sua filha entender esse momento. Trabalhe isso na mente dele com diálogo, com ouvido e com empatia. Né? Bom, vamos lá, continuando aqui. Toda casa precisa de regras. Lá atrás nós falamos, envolva seus filhos nas regras. Agora nós estamos, por isso que eu falei que eu ia comentar depois, agora nós precisamos mostrar para os nossos filhos quem manda em casa. E mandar aqui não é o autoritarismo, pelo contrário, é algo que foi presenteado. Deus delegou às nossas mãos a responsabilidade de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor e também na jornada da vida dele. Uma das coisas que eu gosto muito na nossa igreja, é que na igreja presbiteriana, né, é que no batismo, quando nós nos comprometemos que vamos batizar os nossos filhos na infância, não nos comprometemos apenas de ensinar a Sagrada Escritura para eles. Mas uma das coisas lá que fazemos os nossos votos de compromisso é que nós vamos ensinar os nossos filhos a ler, para que ele possa ler por si mesmo. Então é uma responsabilidade que cai sobre nós. E as regras são os pais que devem fazer. Quando os pais, né, apresentam as razões para pedir algo, os filhos entendem melhor a importância de agir de maneiras específicas. Então, não é simplesmente falar para os filhos, faz porque eu estou mandando. Não, filho, você pode tirar o lixo, porque isso também vai me ajudar. Olha, filho, se você me ajudar, ou filha, se você me ajudar nessa área, isso vai ajudar o papai, vai ajudar a mamãe, porque está puxado. Então, é importantíssimo, né, explicar as regras para eles, mostrar para eles que o mundo gira em torno de regras e como um agente facilitador. Né? Dentro do lar, mostrar tudo isso. Por exemplo, os pais podem pedir, né, dizer que dividir as tarefas da família ajudará a todos a ter mais tempo para recreação. Uma das coisas que nós temos feito aqui em casa é assistir filmes. Né? A gente não está assistindo noticiário, pouca coisa a gente olha pela internet, para não ficar alienado de tudo. Eu pesquiso sempre outras fontes, mas temos assistido bastante filme, né, em família. E aí nós temos um horário, à noite nós vamos assistir filme. Só que, quando existem coisas que eles não fizeram, que elas não fizeram, ou tem tarefas aí que não tem jeito de fazer, então abordar a missão. Não tem filme. E aí, então, mostrar para eles isso. Né? É um combinado que a gente faz, né? E isso é um exemplo nosso, né? Na nossa particularidade. Mas aí também você pode procurar algo aquilo que o seu filho gosta, né? Que os filhos gostem, para que possa usar isso como estratégia, como um combinado entre vocês. Exatamente. E aí, pensando nessa questão das regras, né, explicar para ele as regras, vem um outro ponto muito importante. Peça a contribuição delas, das crianças, dos filhos, na resolução de problemas. Pastor, mas a minha filha, meu filho é muito pequenininho. Olha, nós estamos subestimando demais os nossos filhos. Né? Talvez eles vão se sentir muito mais úteis quando há um problema dentro do lar, quando há uma questão para se resolver, e eles são parte da solução. Então, assim, convide o seu filho para tomar parte disso. Eles são muito mais capazes do que nós imaginamos. Exatamente. Né? Nem toda a situação, nem tudo ocorrerá, né, correrá conforme planejado. Haverá momentos de frustração, haverá momentos de cobrança,
de reclamações. Quando as coisas não estão dando certo, os pais podem tentar resolver os problemas em conjunto com os filhos, o que significa aplicar aquilo que nós falamos lá atrás, a empatia, identificar o problema e encontrar as maneiras de resolvê-lo. Né? Então, assim, nós precisamos sempre lembrar, a família é uma unidade. Família não é um bicho separado. Nós estamos unidos, caminhando juntos para a resolução dos problemas. Nós, como eu falei na semana passada e reafirmo aqui, nós não somos inimigos dentro de casa. Pode haver rusgas entre irmãos, problemas entre os pais, mas uma das coisas é, nós precisamos entender isso. Nós caminhamos juntos. Quer ver um exemplo muito simples? Você pode estabelecer, por exemplo, uma meta. Nós queremos trocar de carro. É uma meta, vamos dizer assim. Tá, é só o papai e a mamãe que vai trabalhar e pronto? Não. Pega uma conta de luz, eu fiz isso um tempo atrás, né? Mostra para eles, ó, a conta de luz está aqui R$300. Vamos dizer meramente aí fictício, porque é bem mais. Né? Aí você fala para ele assim, olha, vamos baixar essa conta? Vamos começar a diminuir no horário aí do chuveiro, tirar os carregadores da tomada, isso, aquilo, outro, para que a gente consiga lá na frente comprar um carro. Ou então, ó, vamos colocar uma caixinha de moeda para a gente ir guardando. Você está envolvendo seus filhos nisso. E eles vão estar cada vez mais querendo participar. E isso que é a importância de comunicar. Exatamente, né? diálogo, né? Empatia. Um outro exemplo, né? Você pode chegar para o seu filho, para a sua filha e falar assim, poxa, eu sei que eu tenho cobrado demais você acordar de manhã, né? Deve ser mesmo muito irritante, tem que ouvir tudo isso, essa cobrança, né? Mas olha, vamos fazer um combinado, o que eu posso te ajudar? Sempre essa frase é muito boa. O que o papai, o que a mamãe pode te ajudar? E aí ouça seu filho, trabalhe isso nele. Isso é essencial. E aí, para a gente terminar essa primeira parte relacional, olha quanta coisa, né? Há um ponto muito importante que às vezes os pais não estão percebendo, e eu coloquei por último por causa disso. O risco da ansiedade nos filhos. Eu coloquei essa imagem porque às vezes nós estamos criando o filho dentro de uma bolha. Isso é um plástico bolha. Uma mãe está embalando o filho aí, né? E às vezes nós não estamos percebendo, né? Para muitas famílias, o risco da ansiedade, né? A experiência e a adaptação a novas rotinas. E nós estamos transportando, nós estamos colocando para os nossos filhos, né, esta ansiedade. Contudo, a forma como as crianças enfrentarão a quarentena depende muito da postura dos pais. Então, assim, como que você está enfrentando isso? Você está passando para os seus filhos? Sabe? Você, nas conversas, eles estão ligadão nisso. É porque os extremos geralmente são muito importantes, né? Ou nenhuma preocupação, você não fala nada para eles, né, do que está acontecendo, sim, como se estivesse vivendo no País das Maravilhas, não fala nada, ou então o excesso, né, de muita preocupação, muita informação, olha, você não sabe agora esse vírus, com aquela extrema pressão em cima deles, que eles não conseguem nem colocar o pé para fora, porque estão com medo de morrer ou ter alguma coisa. Então, os extremos são perigosos. Exatamente. Né? A gente tem que saber dosar. Esse é o nosso papel de pais, né? Sempre dosar, amenizar. Exato. E lembrar, né, o testemunho que nós estamos dando. Porque a Bíblia nos exorta a não viver sobre modo ansioso. E o trabalho começa dentro de casa. Talvez uma das coisas, diante do cenário que nós estamos vivendo, explicar, né, para eles, conversar com nossos filhos, explicar a realidade do que está acontecendo, como a Fabiana disse, nenhum dos extremos, né, explicar a realidade, mas tentando diminuir os sintomas da ansiedade, mostrando que assim, nós vamos vencer. Não é o fim do mundo. Né? Lógico, se o Senhor quiser é o fim, se o Senhor quiser e Ele estiver voltando, amém, né? E aí acabou toda a ansiedade, mas trabalhar isso com eles. E sempre um gancho para falarmos da palavra de Deus, né? Exatamente. Para mostrarmos, olha meu filho, minha filha, olha como Deus tem sido bom, sim, né? Ele tem nos protegido, olha como Ele é maravilhoso. Então sempre usar a palavra de Deus, são vários momentos riquíssimos da gente falar sobre Deus.
inculcar as maravilhas de Deus na mente de cada um deles. Exato. E mostrar que, diante de tudo isso, não há, ser bem realista, sabe? Eles precisam aprender que a vida é cruel e que há corrupção e que há problemas, mas dentro da faixa etária de cada um deles. Saber lidar com isso. Né? Então, essas foram algumas dicas na área relacional, conforme eu disse. Se você quiser colocar nos comentários, viu, Fabiana? Não sei se você está aqui conosco. Coloca aí nos comentários, olha, pastor, eu queria acrescentar mais um ponto, ou algum irmão quiser colocar aí, fica à vontade. Ou se você se identificou aí com essa questão, também pode colocar aqui. O segundo ponto que eu quero destacar nessa noite é com relação à nossa vida espiritual. E talvez o mais importante. O mais importante. Todos, né? Porque assim, a questão relacional, nós já temos lidado com tudo isso. Né? Vai ser tudo uma consequência desse terceiro ponto. Exato. A questão espiritual. Como nós estamos lidando com a nossa espiritualidade dentro do lar? Olha só, não perca tempo na quarentena. Como eu tenho dito várias vezes, não menospreze a sua quarentena. Mesmo nesta situação em que nos encontramos, podemos continuar vivendo os propósitos de Deus para nossas vidas. Inclusive, podemos aproveitar este momento para nos alimentarmos ainda mais espiritualmente e sairmos desta situação prontos e cheios de ousadia para encararmos os próximos desafios que virão. Né? Hoje a Nathalie, minha filha, ela brincou, né? Brincou não, acho que ela falou bem verdade, né? Ela disse assim, ô pai, tomara que não tenha 2020 parte 2, né? E eu brinquei com ela, eu falei assim, Nathalie, no final do ano passado, eu falei, tomara que não tenha 2019 parte 2, eu acho que tomara que não tenha a trilogia, né? Mas nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos 6 meses pela frente, praticamente 6 meses, no próximo ano. Será que Deus não está trabalhando conosco por algo pior ou melhor? Não sabemos. Mas não menospreze a sua quarentena. E aí, pensando nisso, eu gostaria de trazer algumas dicas. Nós gostaríamos de trazer algumas dicas para vocês neste momento. O que você pode fazer, né, nesse instante, na quarentena, na sua área espiritual, na sua vida, na sua relação com seus filhos. Em primeiro lugar, ore mais com seus filhos. Um dos grandes questionamentos, uma das grandes queixas que nós ouvíamos no passado e agora não tem desculpa é: eu não tenho tempo para orar com os meus filhos. Sabe, mãe, pai, você não tem noção o poder da oração. Talvez você tenha, mas não tenha praticado, ou sabe, tem praticado. A irmã Veranice tem uma frase que eu pego de empréstimo, ela diz assim: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nossos filhos precisam ver em nós o hábito da oração, mas com eles. Lembra aquilo que eu falei da empatia? Ore pelos problemas deles. Não apenas à noite antes de dormir, não apenas na hora do almoço ou no café da manhã. Ore com seu filho e com a sua filha o tempo todo. Sabe, aproveite este tempo para orar mais e dedicar um tempo com eles, para falar com Deus, ensinar que a oração é essencial. E detalhe, né? No começo nós falamos que nós estávamos vivendo numa rotina, né? Um ciclo, uma loucura. E Deus deu essa oportunidade do boom, né? O famoso boom. Parou tudo. Agora nós estamos começando a caminhar novamente, pegar a velocidade. Exato. Então, essa nossa rotina, essa questão do eu não tenho tempo, se agora, nesse exato momento, você achar que você não tem tempo, é porque talvez a prioridade da oração não ficou em primeiro lugar. Sim. Talvez porque a gente já preencheu todo o nosso tempo novamente com outras coisas. Então a gente tem que colocar o quê? A primeira como prioridade. Isso não é só para quem tem filhos, né? Ainda os seus cuidados, mas é para todos nós. Então prioriza aí a oração e a sua comunhão com Deus, o seu momento de leitura como primeiro lugar. Porque aí depois as outras coisas a gente pode preencher. Exatamente. Né? E uma coisa assim que eu penso, a Fabiana disse, e eu só complemento no sentido, nós somos tão
na nossa natureza, nós temos uma habilidade para ocupar espaços tão facilmente. Fácil. E aí, nós precisamos, olha o símbolo aqui, ó, inculcar na cabeça dos nossos filhos que a oração é essencial para crescimento na relação dele com Deus. Em segundo lugar, evangelize seus filhos. Sabe, uma das coisas que eu fico pensando é que as pessoas acham, os pais muitas vezes acham que evangelizar é coisa de missionário, de evangelista, de pastor, mas nós devemos sempre nos lembrar disso. Filho de crente não é crentinho. Eu fiz essa imagem aí. Filho de crente não é crentinho. Nossos filhos são pecadores. Nossos filhos precisam ouvir do Evangelho, nossos filhos precisam ouvir a mensagem da salvação dentro de casa. Sabe, nós precisamos, em meio a tantas notícias ruins, anunciar as boas novas do Evangelho, mostrar desde pequeno quem morreu por eles, quem se entregou por eles, a salvação. Lembrar que nossos filhos fazem parte da aliança com Deus. Não basta simplesmente achar que batizei e deixa o menino seguir o curso. Não, filho de crente não é crentinho. Filho de crente é pecador. Filho de crente precisa ouvir do Evangelho, assim como seus pais ouviram no passado, e ser trabalhado dentro do lar. Um exemplo bíblico, né? Eu não coloquei muitas referências bíblicas para a gente ganhar tempo, mas Paulo exorta Timóteo, dizendo para ele assim, para ele não se desviar daquilo que ele tinha aprendido com a avó e com a mãe, dentro do lar. Então, você tem falado do Evangelho para os seus filhos? Tem pregado, mostrado Jesus Cristo para eles? Ou você está mais antenado em outras coisas? É uma atividade importantíssima falar de Jesus para os nossos filhos. Interessante que muitas das vezes, né, nós ficamos preocupados em evangelizar um amigo, né? Sim. Um conhecido. Eu gostaria tanto que aquela minha amiga voltasse viesse para Cristo. Eu vou mandar. Aí você programa lá, planeja mandar uma mensagem, mandar um versículo, orar por aquela pessoa, dizer, Exatamente. olha, eu estou orando por você. E muitas das vezes a gente não faz isso com os nossos próprios filhos, né? Então fica um alerta para a gente. Isso é uma coisa assim muito importante. Nós precisamos gastar tempo orando por eles, orando pelo trabalho deles, né? O futuro emprego, o futuro marido. São coisas, são detalhes assim pequenos, mas o nosso Deus quer Sim. isso de nós. Ele quer que gastemos tempo orando por cada um desses detalhes. E inculcando na mente deles o Evangelho. O Evangelho, falando Pregando do para Senhor. eles. É uma palavra que eu tenho pensado muito sobre isso. Nós, como pais, precisamos pregar para os nossos filhos. Mas pregar é função de pastor. Não. Pregar não é só função de pastor no domingo à noite, né? Ele tem essa incumbência de anunciar o Evangelho. Não. Nós precisamos criar, como a Fabiana muito bem disse aqui, a nossa casa precisa ser o nosso primeiro campo missionário, né? O primeiro campo missionário é a nossa casa. E aí, lá na frente, depois de velho, nós não vamos ter o arrependimento de dizer assim, onde foi que eu errei? Muitas vezes nós não temos falado de Jesus para os nossos filhos, observando o que eles estão ouvindo, o que eles estão absorvendo. Então, pregue para os seus filhos. Eu me lembro, né, que sempre na casa dos meus pais, todos os dias, né, às vezes não dava certo, mas a maioria das vezes eu me lembro que todos os dias, em determinado horário, minha mãe sempre pegava, na maioria das vezes meu pai estava trabalhando, minha mãe sempre pegava a Bíblia, lia um texto da Bíblia com a gente e orava. E eu lembro que quando acontecia de a gente passar por alguma situação, alguma coisa, alguma dificuldade, sempre no momento da leitura, parecia que aquela leitura, aquele texto bíblico falava, assim, vinha de encontro. Eu ficava admirada. Ficava assim, eu não perguntava para minha mãe, porque nem sei por que eu não perguntava. Mas assim, eu ficava assim, gente, como que aquilo dali acabou falando com a gente nessa situação agora? Então, e olha, né, até os dias de hoje, eu tenho isso guardado no meu coração. Então, os nossos filhos, eles vão guardar tudo isso. Sim. E de repente, né, tem gente assistindo com a gente, de repente está falando, mas meus filhos já são velhos. Mas voltamos a falar o que nós já comentamos. A gente
subestima o poder da oração. Sim, exatamente. Continue orando, falando, sempre que tiver oportunidade. Manda, sei lá, o WhatsApp, manda um versículo, olha, estive orando por você. Essa atitude de orar por uma pessoa, sem ela saber, E falar, né? e você enviar para essa pessoa dizendo, orei por você, enviar um versículo, você não sabe a diferença que faz. Então, assim, tem ainda tempo sim, mesmo que seu filho seja velho, já casado. Não desista do seu filho. Não desista. Não desista. Só lembrando, a Fabiana comentou e me veio à mente, Mônica, a mãe do grande teólogo, né, o Santo Agostinho de Hipona, ela orou 30 anos pelo seu filho. E Deus alcançou Agostinho, que se tornou um dos grandes teólogos da história. 30 anos. Às vezes, nós oramos ou falamos um único versículo aí, 10 minutinhos, achamos que está muito cansativo. É uma tarefa, é a vida inteira. E não tem. Meu filho tem 50 anos. Continue pregando para ele, continue orando para o seu filho. Lembrando, filho de crente não é crentinho. Uma outra dica da nossa espiritualidade, leia a Bíblia e lance desafios bíblicos. Uma das coisas que eu tenho percebido, eu acho muito jóia isso, é o seguinte, nós temos tempo agora para ler a Bíblia em família. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do culto doméstico, mas leia a Bíblia, você, e leia com eles, dedica um tempo, um horário, e lance um desafio bíblico. Por exemplo, aqui em casa nós montamos, né, uma caixinha, e onde elas devem anotar o texto que elas leram durante o dia. E cada uma coloca ali para que daqui a algum tempo, às vezes falha, né? Que daqui a algum tempo elas possam falar, poxa, naquele dia eu li esse texto e tal. Lance desafios, né? Dê um livro para eles, talvez de leitura bíblica diária, alguma coisa assim. Leia a palavra de Deus. E faça parte também desse desafio. Sim, não adianta nada fazer um desafio com eles e aí deixar, porque eles vão esquecer, vai passar. Faça parte também, né? Porque é uma forma de você cobrá-los também. Não, você já leu? Você já fez? Eu não me recordo, tinha um pastor que tinha feito um combinado com o filho. Toda vez que ele terminasse de ler um livro da Bíblia, ele iria presenteá-lo com algo. Pastor Paulo Serafim, lá em Guiné-Bissau. Missionário. Verdade, Ele combinou com os filhos, cada livro da Bíblia que eles lessem, ele ia dar R$30, alguma coisa, ou um livro para eles. Bem interessante, né? O problema é que são 66 livros da Bíblia, você tem que calcular para não ficar pobre. Mas vale a pena, é verdade. Todo investimento na palavra vale a pena. Obrigado, é verdade. A Eni, ela comentou aqui, né? Quando meus filhos eram crianças, nos campos em que trabalhamos, deixava bem claro, tanto para eles quanto para a igreja, que eles eram iguais aos filhos de todos. E é verdade. Aquela ideia que a gente falou, mas o filho do pastor, o filho da esposa do pastor, os filhos, né? São perfeitos, ele lê a Bíblia o dia inteiro. Não, a gente tem os nossos desafios, eles são iguais a qualquer outros filhos. A ideia que nós estamos fazendo aqui é compartilhar as nossas experiências aqui. E isso também que a gente está compartilhando não é porque você é pastor e eu sou esposa de pastor. Somos pais. Porque acima de tudo isso, nós somos servos do Senhor. Exatamente. Né? Em primeiro lugar, nós somos servos do Rei. Então, nós temos que ter esse dever, né? Exato. Bom, mais um exemplo para nós, uma dica, né? Faça o culto doméstico e devocionais diárias. Ok, leu a Bíblia, ótimo, né? Como eu disse, lance desafios, coloque eles para ler a Bíblia, né, com eles ou sozinho, para incentivá-los à leitura, mas em família, juntos, faça o culto doméstico. Eu lembro que uma das coisas que era o grande desejo nosso como igreja, que as famílias da nossa igreja, e das igrejas de forma geral, acho que toda igreja, esposa de pastor, e conselho, e lideranças, diáconos, desejam isso, é ter o culto doméstico. E agora, Deus nos deu a oportunidade de estar em casa, fazer o culto doméstico de manhã ou à noite, nós não sabemos, e devocionais diárias. Né? A Fabiana disse algo lá atrás, um texto, às vezes no WhatsApp, meu filho fica muito no celular. Pega uma devocional, manda para ele. Ele vai ler. Eu mandava para minha filha, às vezes aqui em casa mesmo, está no quarto. Manda para ele. Ele vai ler. A gente tem que
ser, esperto. Usar, né? É da sabedoria que Deus está nos dando. Porque às vezes, mas adolescente é difícil de... Não, Deus vai nos dar estratégia. E aí, o culto doméstico, no começo, vai ser difícil. Tudo, leitura da Bíblia, oração, vai ser difícil. Mas depois se torna prazeroso. E eu quero dar algumas dicas para vocês sobre o culto doméstico. Umas dicas rápidas aqui que eu gostaria que vocês pensassem nisso, né? Em primeiro lugar, planeje esse tempo. Que não seja algo assim, a criança está brincando, está lá jogando videogame, desliga isso, vamos fazer o culto doméstico. Você vai criar uma barreira. Ou então, não tem nada para fazer, o que a gente vai fazer? Vamos brincar de culto, vamos fazer um culto. Não, planeje esse tempo. Olha, é o seguinte, não vamos fazer todos os dias, então de quarta-feira à noite nós vamos fazer o culto doméstico. Não vamos fazer no domingo não, porque é o horário do culto, o pastor está pregando lá, nós vamos assistir, nós vamos participar. Mas na quarta-feira é o nosso culto doméstico. Não, vamos fazer todo dia ao meio-dia, antes do almoço. Vocês escolhem um tempo aí. Então planeje, né? Tinha um número 1 ali e o coronavírus. Planeje esse tempo em família. Você quer comentar alguma coisa? Posso seguir? Pode seguir. Segundo lugar, lembre-se, é um culto a Deus, não é brincadeira. Vamos brincar de cultinho? Não existe cultinho, nem na igreja. É o cultinho das crianças, nós podemos até usar essa nomenclatura, mas é culto a Deus. Mas se já quer mudar o pensamento, então tem que tirar o cultinho também. E tira o cultinho. Nós sempre precisamos lembrar o seguinte, nós estamos em família e Deus está presente. E nós estamos adorando a Ele. Então lembre-se, o culto é a Deus. Terceiro lugar, siga um roteiro básico e seja criativo. Sabe, não precisa ir vestir terno e gravata e achar que está dentro da igreja. Mas também não precisa ficar de pijama. Também não precisa ficar de pijama. Você pode usar o lúdico. Você pode colocar, por exemplo, seu filho. Meu filho só tem 6 anos de idade. Não subestime seu filho e sua filha. Coloque ele para trazer uma mensagem bíblica. Eu lembro uma vez, a Aninha, filha do presbítero Zé Carlos, e a Luciana, neta da Rose, mandou um vídeo de um texto bíblico, quanto que edificou a minha vida. Ela com, eu acho que 8 anos. Deve estar 8 anos. Então, nós estamos subestimando muito. Seja criativo, coloca um filho lá para agir com a criatividade, né? Só que, em quarto lugar, seja simples, mas não superficial. Como eu disse, dá para usar a simplicidade, né? Fale de uma forma que todos vão entender dentro da sua casa. Não queira usar aí palavras rebuscadas, não. Porque, crianças, vocês precisam entender que a ortodoxia caminha junto com a ortopraxia. E eles vão falar, meu Deus, é uma especialidade médica? O que é isso? Não. Mas também você não precisa ser superficial, dos extremos, né? Exatamente. Né? Também chegar para um adolescente e falar, porque papai do céu diz... Uma linguagem muito infantilizada. Lógico, há as faixas etárias, você tem que lidar com isso, mas fale de uma forma que todos entendam e que leve a refletir, que estão ouvindo ali, né? Mostre as verdades aprendidas para ele e aplicada no dia a dia. Uma das coisas que nós precisamos entender, que o culto precisa ter a sua aplicabilidade do dia a dia. Não dá para falar de um texto do Antigo Testamento como se não tivesse nada a ver conosco. Porque para eles vai ser mais fácil o aprendizado se você trouxer linkando com o nosso dia a dia, né? O nosso caminhar, aquilo que acontece conosco. Exatamente. Igual Jesus fazia, né? Usava as parábolas para trazer algo bem próximo daquelas pessoas ali, para que eles pudessem entender a mensagem do reino. Sim. Então nós também devemos fazer isso. Exato. Desculpa, eu apertei o que estava falando. Quinto lugar, promova a participação. Você tem Tá com pressa? Não, imagina. Por mim eu passo o dia inteiro, a noite toda aqui. Eu sei. Já emenda a escola dominical. Eu sei. Promova a participação, né? Veja só, você tem um filho que toca, coloca ele para tocar um cântico dentro de casa. Né? Ainda que arranhe um pouco, elogie ele ou ela, Gosta de cantar, que gosta de cantar, gosta de ler. Não toca nada, mas coloca para cantar. Gosta de ler, coloca para ler o Salmo 119 o dia inteiro, que você vai ver que você vai estar tranquilo. Não, brincadeira. Coloca para ler durante o culto doméstico. Outra coisa, oração. Né? Mas meu filho, minha filha é pequenininho ou é tímido. Começa. Promova a participação, faça uma escala. E essa questão da timidez para a oração,
ela precisa ser exercitada. Exercitada, né? É verdade. E é claro que quem tem os filhos menores vão ter mais sucesso aí, porque você pode começar a colocar eles para praticar na oração desde já. Não é algo assim difícil também, e nem impossível para aqueles que já estão mais velhos, né, mais adolescentes. Mas assim, é uma questão de prática. Sim. Precisa praticar. E nada melhor do que praticar perto de alguém que você tem intimidade, próximo, segurança. tem intimidade. Sim. Porque isso vai trazer segurança. Então, por exemplo, um adolescente que ele é extremamente tímido, ele não vai conseguir orar numa igreja lotada. Começa dentro de casa. Mas dentro de casa, olha, vamos lá, não é necessário, olha, agradeça pela sua vida. Então, assim, algo... A leitura, por exemplo. É algo que tem que ser praticado dentro do lar. Sim, exatamente. 6º lugar, seja breve. Seja breve. Aqui não, mas no culto doméstico seja breve, né? Olha, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é não estender muito. A criança tem o seu tempo de atenção. Fica cansativo. Eu fiz uma anotação aqui de uma sugestão, olha, David Mack, um escritor, ele diz o seguinte, que ele aconselha, né, que o culto doméstico tem que ser de 5 a 10 minutos. O Joel Bick, ele diz assim, o autor do livro Adoração no Lar, recomenda 25 minutos. Encontre o seu tempo, né? Não queira aí estender, não, nós vamos fazer o culto doméstico, 2 horas de culto doméstico. Olha, eu garanto, seus filhos não vão aguentar. Né? Então, assim, não é pela quantidade que Deus se faz presente, é pelo muito culto ou pouco culto, pela muita oração, não, é pela qualidade desse tempo. Lembra disso, qualidade do tempo que vocês estão se relacionando. Faça 10 minutinhos que seja, mas um 10 minutos robusto, é edificante. Né? Exatamente. E aí, só colocando para finalizar aqui esse ponto, uma sugestão de roteiro. Como que você pode seguir aí? Oração, louvor e adoração através de músicas. Incentiva seu filho e sua filha a escrever um poema bíblico, baseado num texto. Usa a criatividade. Edificação, que é a palavra, aplicação daquela palavra e a fixação. Por exemplo, se você colocou um versículo naquele culto doméstico, é importante repetir ele no final para que isso fique na cabeça da criança. Inculca, né? E é importantíssimo aí. Tá bom? Essas são as dicas aí na área espiritual, né? Só recapitulando aqui, na nossa área espiritual, ore mais com seus filhos. Nós precisamos orar. Evangelize seu filho, sua filha. Lembre-se, filho de crente não é crentinho. Ele precisa ouvir da palavra. Subiu aqui, peraí. Leia a Bíblia e lance desafios para eles. Faça o culto doméstico, né, com devocionais diárias. Mande mensagens para o seu filho. Às vezes a gente tem mais habilidade de mandar mensagem para outros e não para os nossos de casa. Mande, né, um texto, pega só um versículo, faz um comentário em cima, manda para ele. E aí vem a terceira e última parte, pedagógico. O caráter pedagógico, a educação dentro do lar. Quero passar um vídeo, o Fabiano vai pegar o fone aí para nós. E eu já explico como que vai funcionar agora essa parte pedagógica aqui. Assista esse vídeo. Olha, Aline, eu vou te falar um negócio que na boa, porque eu não quero brigar. Nossa, mas o que foi? Segunda-feira, eu vou na escola do Gabriel e vou desmatricular ele da escola, tá? Mas por quê? O que tá acontecendo? Chega, já deu. Eu falei pra você que esse negócio de aula online não ia dar certo. Esse negócio não existe. Que isso? Aline, não adianta, não funciona. Eu tenho que entrar com ele 3 vezes no dia no computador pra ele assistir aula online. E qual o problema nisso? Qual o problema? O problema é que eu tô assistindo aula com ele e eu não quero. Eu não quis na minha época, por que eu vou querer agora? Eu repeti 3 vezes a 7ª série porque eu não quis estudar. E não é agora, depois de velho, que eu vou querer voltar a estudar. Você tá me entendendo? Que isso, amor? Não dá, Aline. Tá constrangedor pra mim. Fica a professora do lado de lá fazendo pergunta pras crianças. As informações não chegam no mesmo tempo, porque a internet de outro tem 2 GB, a internet de outro tem 3 megas. Não tem condições.
O que você sugere, então? Bom, eu sugiro pegar o dinheiro da escola, contratar um amiguinho dele que esteja limpo, né, sem o vírus, aí chama ele pra vir pra cá, pra casa, fica o tempo todo brincando aqui dentro de casa, a gente tranca os moleques no quarto, faz pipoca de micro-ondas e fica muito mais barato. É sério que eu tô ouvindo isso de você? Aline, eu não tenho mais condições. Eu o tempo todo tendo que ficar entrando no computador aí, e eu fico constrangido. Porque a professora fica mandando perguntar as coisas às crianças e tem coisa que eu não lembro mais. Não lembro não, na verdade, eu não sei. Isso me deixa constrangido. Não sabe? Não, Aline, eu não sei. Ontem, por exemplo, foi um tal de separe não sei o que lá da sílaba tônica. Aline, eu não sei o que é sílaba tônica. Eu não sei o que é sílaba, quanto mais sílaba tônica. Tônica pra mim é água tônica. Sílaba tônica? Segunda-feira, por exemplo. Segunda-feira foi perguntar, resolva a expressão. Gabriel, pergunta pro papai a expressão. Expressão? Aline, a expressão que eu tô no meu rosto é de ódio. Olha, Aline, eu vou te falar uma coisa. Eu garrei uma implicância com essa professora. Isso não vai dar certo. Você tá me entendendo, Aline? Isso não vai dar certo. Calma, a gente pode... Calma não. O negócio é o seguinte, vamos tirar ele da escola, ano que vem volta tudo normal, ele vai perder um ano só, não vai doer nada. Eu repeti 3 anos a 7ª série, não doeu em mim, por que vai doer nele 1 ano? Não vai dar certo, vamos fazer o seguinte, eu boto ele pra trabalhar comigo, ele começa a trabalhar comigo, é bom que ele traz até um dinheiro pra casa. Meu Deus. E o impressionante disso tudo, que a porcaria do videogame, ele sabe de tudo. É Minecraft, é Lego, é Batman, é Pac-Man, esse negócio, ele sabe de tudo. Mas o dever mesmo, que é bom, ele não sabe nada. Papai, a titia mandou falar qual é o valor do Pi. Tá vendo? Parece que faz de sacanagem. Mas segunda-feira eu resolvo isso. Resolvo. Meus irmãos, qualquer semelhança é mera coincidência. Olha, nós falamos da área relacional nesse tempo de quarentena, dá para lidar com algumas coisas. Nós falamos com a área espiritual, o quanto que é essencial para a nossa vida, né? O quanto nós precisamos aí trabalhar a nossa vida espiritual com nossos filhos. Mas parece que a parte pedagógica do ensino pegou os pais de jeito. Olha, não são poucos os pais que nos procuram dizendo, pastor, não estou aguentando mais. O que eu faço? Minha internet trava, eu não tenho computador, o computador é mal-mal, um celular, começa a travar, e é uma briga dentro de casa, e aí tem que estudar com a criança. Eu vou contar. Tem que enviar por e-mail. Então. Falei agora que eu ia contar. Essa semana, nós tivemos um pega aqui em casa, mas assim, eu achava que ia ser a 3ª Guerra Mundial, por causa dos estudos. E assim, eu compartilho da angústia desse pai, eu não vou contratar um amiguinho, uma amiguinha para ficar, né? Mas assim, meus amados, tem umas perguntas que a professora faz, isso, aquilo, outro, eu falo assim, eu não estudei isso na minha época, né? Eles estão bem mais avançados. Só que ao mesmo tempo, você que é professor, estiver assistindo, parabéns. Olha, vocês subiram assim 100% no conceito, acho, de muitos pais, porque aguentar, né? A Fabiana é professora, eu sei como que é, às vezes ela chega suando, mas não está sendo fácil, né? Lidar com tudo isso não está sendo fácil. E aí, pensando nisso, nós não vamos falar nessa noite sobre esse desafio, né, na questão das dicas que podemos dar no ensino dentro do lar. Por que nós não vamos falar? Não dá tempo. Não dá tempo. Isso ia demandar até umas 10 horas da noite. Eu tenho quase certeza disso. Mas Deus tem me incomodado, eu pesquisei bastante, procurado algumas coisas, até na minha cabeça eu quero montar uma apostila sobre isso. E nós vamos receber um guia do estudante, como estudar, faltou um na ali, na quarentena. Como estudar na quarentena. Eu estou pesquisando esse assunto já há algum tempo, porque tem sido angustiante tanto para professores quanto para alunos. E aí eu quero formular alguma coisa, talvez trabalhando dentro de cada faixa etária, ainda não fechei o assunto, mas essa semana vai ser o meu desafio, a próxima semana, de gravar um vídeo, né, de montar
esse estudo sobre como estudar na quarentena, né? É um desafio. Eu não sei todas as respostas, mas graças a Deus, procurar é muito bom e a gente pode compartilhar. Então, aguarde. Essa semana não tem um dia ainda certo, talvez ou na quarta-feira eu vou estar aqui passando para vocês, ou na sexta-feira. Ainda a gente está estudando aí por causa dos compromissos. Hoje eu falei para a Fabiana, vou ter que falar isso. Falei assim, esse povo inventou de fazer tanta live que, olha, eu nunca tive tão compromissado como agora. Terça-feira eu tenho live, quarta-feira eu tenho, quinta-feira. Falei assim, meu Deus, não só da igreja. Eu já tive 3. Fabiana participou de 3, né? Fora a nossa amada igreja, teve o dia inteiro uma live, foi muito boa, né? Não deu para ver tudo, alguma coisa deu para ver. A Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas eu quero aqui me prontificar, né? Não entre em desespero, já deu suadeira na mão. Olha, pastor, eu preciso de ajuda, socorro, né? Fabiana colocou aqui, nós pais precisamos de ajuda, socorro, e precisamos mesmo. E eu creio que uma maneira que eu aprendi assim, né? Uma maneira que nós podemos aprender é passando, estudando. Então, aguarde. Essa semana a gente vai estar fazendo uma transmissão, um vídeo aí para vocês, pais. Aguarde aí, eu vou estar fazendo a divulgação do dia com horário sobre esse material, né? O Lúcio colocou aqui, depois dessa eu não vou nem poder amarrar as crianças, né? Lúcio, uma amarradinha pode, assim, não, brincadeira, não amarra não. Deixa a Manu aí, dentro dessas dicas aí, trabalhar a criatividade dela, né? Dos adolescentes, das crianças aí. Mas era isso que nós tínhamos para passar para vocês por este momento. Daria para falar muita coisa. Eu quero agradecer você que aí permaneceu firme, ou vai assistir depois essa transmissão, porque chegou depois, ou nem chegou ainda, mas vai estar assistindo. Muito obrigado. Eu espero ter contribuído de alguma maneira aí para esse momento, né, na sua vida. E o nosso objetivo de fazer essas transmissões é contribuir. Pastor, mas não teve a pregação da palavra, aquilo... Não, nós somos humanos, nós estamos sofrendo juntos. E nós temos que nos reinventar, né? E tudo é para a glória dele, é tudo, né? Para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 fala, né? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aliás, a propósito, né? A inteligência, a sabedoria, exatamente, é Ele que nos dá. Vem dele. Então, tudo é para o Senhor, né? Tudo para Ele. Então, nós vamos orar. Amém. Se você puder, tiver com seu filho e sua filha perto, ou então se quiser, aí coloque a memória, né? O seu filho, a sua filha, eu sei que talvez está difícil para você, mas Deus sabe das suas angústias. E eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite de aprendizado, noite de bate-papo, uma noite em que somos edificados com o poder da palavra. Senhor, te peço que esteja, Senhor, nos dando direcionamento. Esteja, Pai, cuidando das nossas vidas neste momento tão delicado. Nessas áreas que destacamos, relacional, espiritual, pedagógica, Senhor. Tantas coisas temos que aprender, mas é maravilhoso saber que Tu és o Deus que sabe das nossas angústias e está conosco. Abençoa meus amados que estão aqui conosco. Abençoe a eles nos seus desafios, na relação com seus filhos. Que o Deus Altíssimo derrame da graça sobre a vida de cada um. Amém. Pai, que amanhã, o dia do Senhor, possamos cultuar a Ti com toda a alegria de saber que não estamos sozinhos. O Senhor está presente conosco. Amém. Nós oramos e Te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Meus amados, Deus abençoe. Obrigado pela presença de vocês e que vocês possam tirar lições disso. Eu posso garantir que para mim serviu muito, né? Como eu disse, o ato de fazer a gente aprende muito, né? E inclusive desde a semana passada falando dos casais, Fabiana passou a obedecer mais, a coisa. Tô brincando, mas assim. Tipo assim, oi? Até parece, né? Mas na verdade Deus tem nos abençoado muito. E um deles, uma das bênçãos é essa tecnologia, né? Onde eu conheceria a Eni, eu acho que é assim que pronuncia, né? A Eni Brito. Onde que eu estaria aqui com a Fabiana numa noite de sábado, a esposa do Magno, com o Lúcio, com a Rosângela, né? A Jéssica está aqui conosco, a Dona Marilza,
Então a gente está aprendendo com tudo isso, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus fortaleça a cada um, tá bom? Amém. Fiquem com Deus. Boa noite, queridos. Boa noite, Deus descansem. abençoe. Não se esqueçam, amanhã às 8 horas da manhã nós temos a escola bíblica, às 9 horas nós temos a lição para as crianças e às 10 horas nós temos aí a aula para os adolescentes, mas qualquer um que quiser participar está convidado pela ferramenta Meet, né? Onde nós temos feito a nossa transmissão aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, queridos. Deixa eu aqui com